Última questão de matemática, questão 180. Vamos lá. Essa daqui é uma questão que, claramente, ela é de função trigonométrica, né? Então, se você não entende função, se você não entende trigonomia, se não entende seno, cosseno, se acha difícil essas coisas, essa aqui é uma questão das mais difíceis aqui do Enem. Na minha opinião, eu acho que é a mais difícil até agora, tirando, né, uma das. Enfim, vamos lá. Um grupo de engenheiros está projetando um motor, tá bom, o motor aqui. A função desse motor é essa daqui. Descreve como varia a altura H, medida em centímetros, da parte superior do pistão, certo? Então aqui é a altura H, que vai variar, em função do tempo, medida em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Então, tempo zero, olha só, que coisa legal. Aqui está o centro do nosso círculo. Na altura zero, o que acontece? Está aqui embaixo, o pistão está lá embaixo, certo? Se você pegar esse valor aqui em termos de seno, né, qual que é o seno de 270? Menos 1, certo? Então, 4 mais 4 vezes menos 1, quanto que vai dar? 0, certo? Então, a altura, aqui, nesse momento aqui, onde o pistão está lá embaixo, é 0, certo? Então, a função realmente funciona, olha, funciona para o momento 0. A gente vai falar disso em breve. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que em menos de 4 segundos, a altura do pistão alcance 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído para... Tá? Então, o menor valor inteiro, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é. Então, vamos lá. Essa questão aqui é difícil, né? O que a gente tem que entender é o seguinte. Quando você olha uma função trigonométrica, ela funciona como? Né? Ela vai ser um gráfico assim. O que isso significa? Significa que tem um valor máximo e um valor mínimo. E esses valores se repetem. Olhando para essa função aqui, você já consegue descobrir que o valor de seno ele vai variar de 1 a menos 1, certo? Então, se ele for 1, qual que é o valor máximo? Vai ser 8. Se ele for mínimo, né, se for menos aqui, vai ser quanto? Vai ser 4 menos 4 vai ser 0. A gente já viu isso, certo? Então, ok. O que significa? Como ele faz esse movimento aqui de forma constante, circular, o meio, a metade entre 0 e 8 é 4, certo? É 4. E o que significa que é 4? Significa que esse seno aqui vai ser 0. Né? Lembra, o valor de seno no círculo trigonométrico, quanto que ele vale? 1, 0. Menos 1, 0. Então, quando ele chega na metade, ele vale 0. 4 vezes 0 dá 0, certo? Ou seja, sobra o 4. Então, tem que entender isso daqui. Quando ele chega no valor 6, significa o seguinte, olha só. 6 é o quê? Se a gente está variando o valor de... Vamos desenhar aqui. O nosso valor aqui, lembra, estava 0. Esse 0 aqui vai cancelar, vai ficar 4. Para ficar 6, tem que ser 4 mais 2, certo? Ou seja, 4 vezes meio, que dá 4 mais 2, certo? Que é a altura 6. Ou seja, o nosso seno, ele tem que dar meio. Seno de quanto é meio? De 30 graus, correto? Então, aqui no nosso carinha, cara, essa daqui eu fiz sozinho e eu fiquei orgulhoso de fazer essa daqui. Porque quando você faz uma questão dessa, é um negócio satisfatório. Né? 30 graus, certo? Que vai ser aqui. Quando a gente fala de função, a gente não está usando graus, a gente está usando π radianos, ok? Então, vamos pensar o seguinte. Quando ele chega aqui, no primeiro, ele falou que tem que chegar aqui 3 vezes. Então, imagina que ele chega aqui, aqui e aqui. Como que isso vai acontecer? Vamos
apagar aqui. Ele começa aqui no instante zero. Oxi. Pronto. Ele começa aqui no instante zero. Aí ele sobe e vem parar aqui no 30 graus. 6. Ok? Aí ele vem e bate aqui. Vai dar 6 também. Certo? Vai dar 6 também. Aí ele gira e bate aqui no 6 de novo. Então, essas são as 3 vezes que ele vai chegar no 6, que são esses pontos aqui. Ok, entendemos. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que o instante zero ele começa em 270 graus, aqui embaixo. E aí ele tem que subir para onde? Para 30 graus. Depois ele tem que chegar aonde? 360 mais 30, 390 graus. Então, a segunda volta que ele dá é o ângulo 390 graus. Vamos deixar anotado isso daqui. Essa questão é difícil de entender para quem não entende de função trigonométrica. 390 graus, certo? Agora vamos converter isso daqui em π radianos. 180 graus é a mesma coisa que π radiano. 360, 2π. Quanto que é 30 graus? 30 graus é 1/6 de 180. Então, é o quê? É π sobre 6. Certo? Que é a mesma coisa, então, 390 é o quê? 2π mais π sobre 6. Vai dar quanto? 12π mais π sobre 6, que vai dar 13π sobre 6, ok? Então, esse cara aqui, ó, vou deixar anotado aqui no canto, 13π sobre 6 é o cara que a gente quer encontrar. Fechou? Fechou. Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai pegar essa fórmula aqui, a gente tem que entender o seguinte. O nosso seno, deixa eu apagar esse cara aqui também. Não. O nosso seno, ele vai dar meio, certo? Então, significa o quê? Que o resultado desses caras aqui, ó, beta mais tempo sobre 2 menos sobre 2, isso daqui tem que dar meio, o meio que a gente quer. Qual que é o meio que a gente quer? 13π sobre 6, certo? Aqui a gente pode juntar os dois. Ops. Dei uma cagada aqui no bagulho. Aqui a gente pode juntar assim, certo? O que a gente pode fazer? Ele está falando que utilize 3 como aproximação para π. Então a gente vai substituir esse cara por 3 e esse cara aqui por 3. A gente pode cancelar esse cara com esse cara, que vai ficar o quê? 2 aqui, certo? 2 está a mesma base dos dois lados, a gente pode multiplicar os 2 por 2. Beleza. Então a gente tem bt igual a 13, vai passar o 3 para cá, vai ficar 16, certo? Então, o nosso beta vezes o tempo tem que ser igual a 16. Na verdade, o que acontece? O nosso tempo ele tem que ser menor do que 4 segundos, certo? Então, vamos colocar 4 aqui. Tem que ser menor do que 4 segundos. Se a gente passar dividindo para cá, vai ficar o quê? 4. Só que você tem que considerar isso daqui, ó. Certo? Então, o que significa? Se o nosso B for 4, 4 vezes 4 vai dar 16. Se o nosso B for 3, vai dar 12, certo? Como que a gente pode definir isso daqui? Vamos inverter a situação. Mais fácil. Vamos falar aqui o seguinte, que 4 sobre 16... Cara, como é que eu coloco isso daqui? Eu não consigo apresentar essa ideia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Se o nosso B for 4, o nosso tempo ele é igual a 4. Se a gente quer um tempo menor do que 4, o B ele tem que compensar esse cara sendo o quê? Maior do que 4. Ou seja, tem que ser o tempo 5 aqui. Sacou? Qual que é a ideia? Porque se for 4, ele só vai chegar
naquele momento ali de girar o pistão até aqui, nos 4 segundos, só que a gente quer antes, então ele tem que ser um pouquinho mais potente. Então a resposta é D de dado. O que eu percebi nessa prova do Enem? Né? Eu tenho que estudar melhor, eu tenho que melhorar essa questão aqui de entender inequação, porque é uma coisa que eu sempre tive na cabeça que é muito simples, mas eu estou vendo que na hora de apresentar o conceito ou de fazer alguma coisa mais complexa, eu estou tendo uma certa dificuldade aí de lidar com as inequações para explicar, principalmente. Eu consigo até entender, entender a ideia, mas eu não consigo explicar. Então, aí está uma análise minha para fazer. Então, 180, letra D de dado. E é isso aí. Com essa questão a gente termina os exercícios do Enem. Né? E agora, se você estiver assistindo o vídeo completo, eu vou voltar e fazer as questões mais difíceis ali que eu tinha pulado. Aqui eu já fiz as mais difíceis no caminho porque estava no fim da prova. Então, teve umas aí que eu deixei para trás, eu vou voltar nelas e fazer elas. Vamos lá.